Nesse vídeo falaremos sobre os principais tipos de relacionamento entre tabelas. Então abordaremos o relacionamento um para muitos e muito para muitos. A cardinalidade, ela determina a quantidade mínima e máxima de vezes que a relação entre as entidades ocorre. Então vamos começar com o tipo de relacionamento um para um. O relacionamento um para um, ele acontece quando cada registro na primeira tabela pode ter somente um registro correspondente na segunda tabela. E cada registro na segunda tabela pode ter somente um registro correspondente na primeira tabela. Então, para exemplificar, temos duas entidades. A entidade TB gerente e a entidade TB departamento. Para fazer a representação, vamos trabalhar com as formas geométricas para a criação aí do diagrama, usando as principais notações, as notações aí mais conhecidas. Tabela gerente, então TB gerente, representado aí pelo retângulo. Então ele mostra que gerente, apenas um gerente. Aqui nós temos a cardinalidade. O losango, ele representa o relacionamento. Então, um gerente, ele atua em um departamento, tá? Então, aqui nós temos a cardinalidade mínima e máxima, separada por vírgula. Então, aqui nós temos um relacionamento mostrando que o gerente, somente um gerente, gerencia somente um departamento. Quando estamos diante de um relacionamento um para um, nós temos aí duas alternativas. Nós podemos colocar a chave estrangeira, fazendo a adição aí de uma nova coluna. Então, nós teremos a tabela gerente com as informações do gerente. No exemplo anterior, não estava exemplificando aí os atributos. Mas dentro da tabela, nós temos uma chave primária, que é o PK gerente. Aí vai ter o nome, sobrenome, data de admissão e outros atributos, né? CPF, enfim. Mas aqui vamos colocar somente essas informações. Relacionamento com a entidade TB departamento. Então tem a chave primária, PK departamento, o nome do departamento e FK gerente é a chave estrangeira. Então lembrando que a chave estrangeira é a chave primária de uma outra entidade. Então, num relacionamento um para um, nós podemos simplesmente colocar a chave estrangeira, fazendo a adição de uma coluna, ou então o relacionamento aí incorporado, que é a fusão de tabelas. Esse procedimento, ele é o mais comum, ele é o mais usual, quando realizamos aí a fusão das tabelas. Então, vira TB gerente departamento, teremos aí a chave primária PK gerente, nome, sobrenome, admissão e o nome do departamento. Relacionamento um para muitos, ele ocorre sempre que uma tabela se relacionar com um ou mais registros da outra tabela, e essa outra se relaciona apenas com um registro daquela tabela. Então, para exemplificar, nós temos aqui duas entidades, a entidade TB endereço e a entidade TB cliente. Então, no diagrama, ele está mostrando, né, que nós temos aqui o endereço. Então, na TB endereço, nós temos como atributos a chave primária, que vai ser o PKCEP, e as informações de endereço, logradouro, número, bairro, cidade e estado. Então, um endereço, ele pertence a um único cliente. Então, na entidade cliente, nós temos como atributo a chave primária do cliente, o nome, sobrenome, o nascimento, o número do CPF e a renda. Então, um endereço pertence a um único cliente. Tá? Então, aqui na tabela cliente, nós temos a cardinalidade, ó, um para muitos. Então, nós temos um único cliente que tem um endereço, ou então vários clientes, muitos clientes que têm aí o mesmo endereço, tá? Então, lembrando que cada modelagem, ela é específica para o projeto que estamos desenvolvendo. Então, na tabela de vendas, o que foi pensado? Cliente, então cada registro de venda, um cliente diferente. Pode acontecer de ter duas pessoas da mesma família que moram na mesma residência que sejam aí clientes dessa loja, dessa empresa. Então, nesse caso, nós teremos duas ou mais pessoas com o mesmo endereço. Então, aqui nós temos um cliente
para o endereço, ou então diversos clientes com o mesmo endereço. Então, nós sempre vamos analisar, quando trabalhamos aí com a cardinalidade, o que está depois da vírgula. Então, aqui se enquadra um relacionamento um para muitos. No caso do relacionamento um para muitos, o lado N, o lado muitos, recebe a chave estrangeira, recebe a FK. Então, aqui nós temos a entidade TB endereço, a chave primária, o PK-CEP, com as informações de logradouro, bairro, cidade e estado. Vai se relacionar, onde o lado que recebe muitos vai receber a chave estrangeira, se relaciona com a nossa entidade TB cliente. Então, na TB cliente nós temos a chave primária do cliente, o nome, o sobrenome, a data de nascimento, com atributo nascimento, CPF e a renda. E ao invés de colocar todas as informações de endereço, ao invés de colocar logradouro, cidade, estado, enfim, a chave primária ela é recebida aqui como uma chave estrangeira, tá? Então, lembrando também que a entidade TB endereço, ela vai ser relacionada com todas as entidades que contêm endereço no nosso estudo de caso. Então, ao invés de colocar toda a informação de endereço, que são muitas informações aí que ficam repetidas na tabela, nós vamos criar uma entidade somente para o endereço e fazer aí o relacionamento, tá? Então, a tabela entidade TB endereço, ela vai se relacionar com a entidade cliente e também com as entidades fornecedor e vendedor. Todas as entidades que fazem referência ao endereço completo do indivíduo, nós vamos relacionar com a entidade TB endereço. Então, aqui vai ser um relacionamento um para muitos. Bem simples, tá, pessoal? Então, nesse caso, o lado N, o lado muitos, recebe aí a chave estrangeira. Segundo exemplo de um para muitos. Então, nós temos agora a entidade vendedor, então TB vendedor. Então, um vendedor, ele efetua um registro de venda. Então, nós temos entidade vendedor com os atributos PK vendedor, que é a chave primária, o nome do vendedor, o sobrenome, a data de nascimento, o CPF, a admissão e o departamento que ele atua. O registro de venda, a tabela, a entidade de registro de venda, ela tem a sua chave primária, então PK nota fiscal, e tem a data da venda, o nome do cliente, a descrição da venda, o valor, a quantidade de itens desse valor e o subtotal, que seria a multiplicação do valor pela quantidade. Então, um único vendedor, ele pode efetuar uma venda. Ou então, também nós temos, né, o vendedor, ele pode efetuar diversas vendas, o que é desejável. Então, o vendedor, ele pode efetuar uma ou diversas vendas. Então, o vendedor efetua uma ou muitas vendas e cada registro de venda pode pertencer a um único vendedor. Então, aqui está a cardinalidade, um para um. Cada registro de venda pode ser efetuado por um único vendedor. Então, mesmo que o mesmo vendedor tenha feito diversas vendas, cada venda dele vai ser um registro diferente, tá? Então, o vendedor ele pode efetuar uma venda, vai ter um registro de venda. Aqui no registro vai ser um registro por venda, mesmo que o vendedor ele efetue aí diversas vendas no mesmo dia. Então, aqui é um outro exemplo de 1 para N. Então, o lado N, o lado muitos, recebe aí a chave estrangeira, tá? Então, a nossa entidade vendedor vai ter a chave primária vendedor, o nome, sobrenome, nascimento, CPF, admissão e o departamento. No nosso registro venda, vai ter a chave primária, nota fiscal, a data da venda, as informações do cliente e nós vamos trazer a chave primária da entidade vendedor, ela virá como uma chave estrangeira e a partir desse relacionamento nós conseguimos, né, ter algo em comum entre elas e se precisar puxar qualquer informação do vendedor, o relacionamento ele vai trazer isso para a gente. Então, ao invés de repetir as informações do vendedor em cada registro de venda, vamos colocar apenas a chave estrangeira na entidade TB registro venda. Tá aí as demais informações, a descrição daquela venda, o valor, a quantidade e o subtotal. E temos também o relacionamento muitos para muitos. Então, no relacionamento muito para muitos, como exemplo, vamos colocar as informações da entidade produto,
na entidade registro venda. Então vamos pensar o seguinte, né? O produto, ele pertence a uma ou muitas vendas, tá? Então a empresa, quando ela faz a estocagem do produto, quando ela compra de um fornecedor, ela compra diversos produtos com a mesma característica. Então essa característica de produto é registrado numa entidade, né? Então aqui nessa entidade TB Produto, nós temos aí como atributos a chave primária do produto, a descrição, que é o nome desse produto, o fornecedor, o preço de custo, o valor de revenda, então o valor que ele vai ser passado aí para o cliente, e a quantidade de produtos em estoque. Então o produto ele pode pertencer a uma venda ou a muitas vendas. Tá? Eu posso ter a mesma descrição de produtos para diversas vendas, inclusive no mesmo registro. Eu posso ter, por exemplo, o produto de informática, um notebook. Na mesma venda, no mesmo registro, ele pode, né? O cliente pode ter comprado aí 5 notebooks. Então, mesmo produto, a mesma característica de produto, 5 vezes na mesma venda, no mesmo registro de vendas. Então, o produto ele pertence a uma ou muitas vendas, tá certo? E o registro de vendas, por sua vez, ele pode registrar um ou muitos produtos, tá? Então, aqui no registro de venda, nós temos a chave primária, a nota fiscal, PK, nota fiscal, a data, as informações do cliente, a chave estrangeira do vendedor, a descrição dessa venda, o valor, a quantidade de produtos vendidos e aí o subtotal, tá? Então, nesse exemplo, nós temos então um relacionamento muito para muitos. Lembrando que na cardinalidade nós vamos olhar depois da vírgula. Então, o produto ele pertence a uma ou muitas vendas. O registro de vendas, ele pode registrar um ou então muitos produtos. Sempre que nós temos esse relacionamento muito para muitos, nós vamos receber uma entidade associativa. A representação de forma geométrica, aqui no nosso diagrama, para uma entidade associativa é o losango com o retângulo. Tá? Então, nos casos de relacionamento muito para muitos, recebe uma entidade associativa. Nesse exemplo, então, nós temos a entidade associativa que vai receber a chave estrangeira das duas entidades. Então, nós temos a entidade TB Produto, com suas informações, a entidade associativa que vai receber a chave estrangeira do produto. Então, a chave primária, ela vem como chave estrangeira aqui, FK Produto. E a nossa entidade TB Registro Venda, também ele vai receber a chave estrangeira, que é a chave primária da nossa entidade TB Registro Venda. Então, quando nós temos uma entidade associativa, significa que foi feito aí um relacionamento muito para muitos. Então, nessa aula, nós vimos os principais tipos de relacionamentos. Um para um. Então, quando nós temos esse tipo de relacionamento um para um, ou colocamos a chave estrangeira numa das entidades, ou então, que é o comum, fazer a fusão entre as entidades. Relacionamento um para muitos, o lado muitos recebe a chave estrangeira, e o relacionamento muito para muitos, entidade associativa. Então, nesse vídeo, vimos os tipos de relacionamento entre tabelas, e no próximo vídeo, na próxima aula, vamos ver os tipos de modelos, o modelo conceitual, o lógico e o físico. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!